Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos sobre profecias, escatologia, final dos tempos, e hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante, a tão aguardada teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Eu te convido a ver também as demais teorias, né? A teoria do arrebatamento parcial, né? Ou do parcial arrebatamento, a teoria do pós-tribulacionista do arrebatamento e a teoria mesotribulacionista do arrebatamento, vídeos anteriores que nós fizemos sobre essa temática tão importante que é a escatologia. E o primeiro vídeo que nós fizemos dessa série, que é o plano de Deus através das eras, que explica um pouquinho o que é a dispensação, como é que Deus trabalha o seu plano divino, o plano profético, através dos tempos, através dos séculos, através das eras, através do que a gente chama de dispensação de Deus. E agora então, nós vamos falar sobre a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. E estamos baseados em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, onde Paulo aqui fala aos irmãos que estavam em Tessalônica e diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, 13: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e que ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Dormir aqui como uma metáfora da morte física. Deus também, Paulo continua dizendo, os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem ou que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que coisa linda esse trecho da palavra de Deus. E Paulo termina e diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu gosto muito de ler esse trecho, principalmente quando a gente vai fazer funeral, né? Porque, principalmente funeral de crente, obviamente. Porque aqui nos dá a esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição dos mortos, principalmente daqueles que são fiéis a Deus nesse episódio especificamente. E também chacoalha o povo, chacoalha o coração dos irmãos com relação à volta de Jesus e a maneira como eles têm vivido aqui nessa terra. Então aqui nós vemos as duas promessas tremendas. A promessa do arrebatamento da igreja, ou rapto, ou translação, ou translado da igreja da terra aos céus. Esse episódio que é diferente da segunda vinda de Jesus, antes da implantação do milênio, ao final da tribulação, como nós vamos falar. E também outro episódio tremendo é a ressurreição dos santos, daqueles que já morreram, ou, conforme Paulo fala, daqueles que dormem. Dormem aqui, como eu já falei, uma metáfora, um simbolismo da morte física, ou daqueles que já morreram em Cristo. Ok? Então, duas promessas gloriosas que eu e você temos da parte do Senhor, por isso podemos nos consolar e aguardar ansiosamente a volta de Jesus. Mas o que é a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista? A terceira interpretação predominante sobre a questão do arrebatamento na tribulação é o que normalmente se conhece como pré-tribulacionista, segundo a qual a igreja, ou seja, o corpo de Cristo, em seu todo, será por ressurreição e por transferência, ou seja, alguns vão ressuscitar, outros vão ser transferidos da terra aos céus, ou transladados, ou raptados. Será retirada da terra antes de começar qualquer parte da 70ª semana de Daniel, o que a gente conhece normalmente como tribulação. Qual é a base essencial da posição de arrebatamento pré-tribulacionista? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender que o arrebatamento pré-tribulacionista descansa essencialmente na premissa maior, ou seja, um método literal
de interpretação das Escrituras, ou o melhor método de interpretação das Escrituras Sagradas. Como complemento necessário a isto, os pré-tribulacionistas acreditam na interpretação dispensacionalista da palavra de Deus, ou seja, que Deus tem um plano divino que estabeleceu ao longo de 7 dispensações, 7 períodos diferentes da história humana para o cumprimento da sua palavra eterna, a palavra profética de Deus. Ou seja, a Igreja e Israel são 2 grupos distintos, para os quais Deus tem um plano divino. A Igreja é um mistério não revelado no Antigo Testamento. E essa era de mistério presente, a era da Igreja, a dispensação da graça, insere-se então no plano de Deus para com Israel por causa da rejeição ao Messias, por parte dos judeus, na época de Jesus, na sua primeira vinda, ou a encarnação de Cristo, a vida, a obra, a crucificação e ressurreição de Jesus. Esse plano de mistério deve ser completado antes que Deus possa retornar seu plano com Israel e completá-lo. Tais considerações surgem desse método que nós estamos falando, de exegese, de interpretação bíblica, chamado de método literal de interpretação da palavra de Deus. Quais são os argumentos essenciais do arrebatamento pré-tribulacionista? Vários são os argumentos que podem ser apresentados em apoio a esse posicionamento chamado de pré-tribulacionista do arrebatamento. Embora nem todos tenham o mesmo peso, a sua evidência cumulativa é grande, é especial, é maravilhosa. Primeiro, o próprio método em si, o método literal de interpretação, é franca e livremente reconhecido pelos amilenaristas, ou seja, aqueles que não creem no milênio literal de Jesus, que a controvérsia básica entre eles e os pré-milenaristas, que creem no arrebatamento antes do milênio, é questão do método de interpretação empregado no tratamento das profecias. Alice, um dos grandes teólogos, ele diz o seguinte: a questão da interpretação literal versus a interpretação figurada deve, portanto, ser encarada desde o princípio. É o que afirma Oswald T. Alice na sua obra Prophecy and the Church, página 17. Ele admite que se o método literal de interpretação das Escrituras for o certo, e nós cremos que é o certo, a interpretação pré-tribulacionista é correta. Então, dessa maneira, podemos ver que a doutrina da volta pré-tribulacionista de Cristo para instituir um reino literal, o reino milenar, resulta de métodos de interpretação literal das promessas e das profecias do Antigo Testamento. Promessas do quê? Aliança abrâmica, aliança palestínica e aliança davídica, que Deus fez a Davi, ao povo de Israel, palestínica, e a Abraão, o patriarca de Israel. Então, é natural, portanto, que o mesmo método básico da interpretação deve ser empregado na interpretação também com relação ao arrebatamento ou rapto da igreja. Seria ilógico construir um sistema pré-milenarista sobre um método literal e depois abandonar esse método no tratamento de questões relacionadas. Podemos observar rapidamente, facilmente, que o método literal de interpretação exige um arrebatamento pré-tribulacionista da igreja. Ou seja, antes da tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Os pós-tribulacionistas devem interpretar o livro de Apocalipse pela história, o que é basicamente um método espiritualista, ou alegórico ou metafórico. Ou então, tratá-lo como ainda futuro, mas eliminar por meio da espiritualização a literalidade dos acontecimentos, numa tentativa de harmonizá-los com outras passagens, tendo em mente a sua interpretação. Qualquer uma das explicações viola o princípio de interpretação literal. Já os mesotribulacionistas, como nós já falamos em vídeos anteriores, aplicarão o método literal de interpretação à última metade da 70ª semana, mas vão espiritualizar os acontecimentos da primeira metade da tribulação ou princípio de dores, para permitir que a igreja passe por um breve período da tribulação, os primeiros 3 anos e meio iniciais. Isso, voltamos a dizer, é uma incoerência básica, porque utiliza 2 métodos falando
do mesmo período profético. E não pode haver um método empregado para estabelecer o pré-milenarismo e outro para interpretar as promessas de arrebatamento. Ou seja, o método literal de interpretação, aplicado de maneira coerente, leva necessariamente a outra conclusão, a de que a igreja será arrebatada antes da 70ª semana de Daniel. Então deve ser mencionado de passagem que esse método não leva o indivíduo a um ultradispensacionalismo, pois esse sistema não é produto do uso de um literalismo maior, estando antes baseado em considerações exegéticas, hermenêuticas corretas do ponto de vista das Sagradas Escrituras. Segundo argumento muito importante dos pré-tribulacionistas é a natureza da 70ª semana de Daniel. Existem várias palavras usadas no Antigo e no Novo Testamento em referência ao período da 70ª semana, as quais, quando examinadas em conjunto, oferecem a natureza essencial ou o caráter desse período da semana 70 de Daniel, ou 70ª semana de Daniel, capítulo 9. Primeiro, o caráter desse período é que se manifestará a ira de Deus. Está lá em Apocalipse 6, Apocalipse 11, Apocalipse 14, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, 1 Tessalonicenses 5, 9 e Sofonias 1, 15, fala dessa ira de Deus. Segundo, fala de um julgamento de Deus. Apocalipse 14, 7, Apocalipse 15, Apocalipse 16, de 5 a 7, Apocalipse 19, 2, fala desse julgamento. Também fala de uma indignação por parte de Deus em Isaías 26, 20, 21 e também Isaías 34, de 1 a 3. Fala de um castigo também, lá em Isaías 24, 20 e 21. Fala da hora do julgamento, fala da hora da angústia em Jeremias 37, a hora do julgamento, Apocalipse 3, 10, a hora da destruição, Joel 1, 15. Fala também de trevas, de um período trevoso, lá em Joel 2,20, em Sofonias 1, 14 a 18 e Amós 5, 18. Fala sobre esses oito caráteres ou características desse período: ira, julgamento, indignação, castigo, hora do julgamento, hora da angústia, destruição e trevas. Então devemos mencionar que essas referências abrangem todo esse período, não apenas parte dele, de modo que todo o período é assim caracterizado. Então, no que diz respeito à natureza da tribulação, apesar de limitá-la à última metade da semana, Harrison afirma o seguinte: vamos entender claramente a natureza da tribulação, que é a ira divina. Observem que ele omite, por exemplo, a questão aqui de Apocalipse 6, de 16 a 17. E julgamento divino aparece em vários episódios da Bíblia: Apocalipse 11, 18, Apocalipse 14, 8, Apocalipse 15, 1, Apocalipse 14, 7, Apocalipse 15, 4, Apocalipse 16, 7 e vários trechos de Apocalipse. Sabemos então que o nosso abençoado Senhor suportou a ira e o julgamento de Deus em nosso lugar na cruz do Calvário. Portanto, nós que estamos nele não seremos julgados. Quem? A igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Então a antítese, o contrário, o contraponto de 1 Tessalonicenses 5,9 é uma evidência conclusiva, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nos afirma 1 Tessalonicenses 5,9 aqui nas palavras do apóstolo Paulo. Ira para os outros, para os ímpios, para os infiéis, mas salvação para nós no arrebatamento. Quer vigiemos, quer durmamos, ou seja, quer estejamos vivos ou quer estejamos mortos, é o que a Bíblia promete e é o que fala Norman Harrison na sua obra The End, ou O Fim, na página 120. Terceiro argumento muito importante é a extensão, ou seja, o tempo, a extensão da 70ª semana. Não há dúvida de que esse período testemunhará o derramamento da ira divina por toda a terra. Apocalipse 3,10 fala sobre isso, Isaías 34, 2, Isaías 24, de 1, 4, 5, 16, 17 e de 18 a 21 também. E muitas outras passagens esclarecem isso muito bem. Contudo, embora esteja em questão toda a terra,
Esse período é particularmente dirigido a Israel, ou seja, é um período onde Deus trata com Israel. Jeremias 37, que chama esse período de tempo de angústia de Jacó. Jacó aqui uma referência ao patriarca de Israel. Confirma isso que nós estamos falando. Os acontecimentos, então, da 70ª semana são acontecimentos chamados de Dia do Senhor, ou Dia de Jeová. O uso do nome da divindade realça o relacionamento peculiar de Deus com aquela nação, a nação de Israel. Quando esse período está sendo profetizado, por exemplo, em Daniel 9, Deus diz ao profeta: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, aqui, Jerusalém. Versículo 24, Daniel 9. Todo esse período faz, então, referência ao povo de Daniel, que é o povo de Israel, e a cidade santa de Daniel, que é Jerusalém. Visto que muitas passagens do Novo Testamento, como Efésios 3, de 1 a 6, Colossenses 1, de 25 a 27, mostram claramente que a igreja é um mistério e sua natureza, como um corpo composto por judeus e gentios, não foi manifestada no Antigo Testamento, a igreja não poderia estar nessa e em nenhuma outra profecia do Antigo Testamento, já que a igreja não teve a sua existência senão depois da morte de Cristo e com a descida do Espírito Santo, depois da ressurreição de Cristo e depois da ascensão de Cristo, relatada em Efésios 1, 19 a 20. E também depois, como eu falei, da descida do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 2, com o início de todos os seus ministérios e dons em favor dos crentes. Então não poderia constar das primeiras 69ª semanas dessas profecias, já que a igreja não faz parte das primeiras 69 semanas de Daniel, que estão relacionadas apenas ao plano de Deus para com o povo de Israel. Ela não pode fazer parte da 70ª semana, que está mais uma vez relacionada ao plano de Deus para Israel, depois que o mistério do plano de Deus, que é a igreja, for concluído. Então, no extenso tratamento de cada passagem importante da palavra sobre tribulação, William Kelly, fala na sua obra Lectures on the Second Coming of the Lord Jesus Christ, ou seja, leituras da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, na página 186 a 237, em que lida com essas passagens como Mateus 24, Daniel 12, Lucas 21, Marcos 13, Jeremias 30, Apocalipse 7, Kelly conclui da seguinte maneira sobre isso que nós estamos falando. A posição aqui sustentada segue uma investigação precisa de todas essas passagens distintas que as Escrituras oferecem sobre a grande tribulação. Eu ficaria, diz Kelly aqui, esse teólogo, eu ficaria grato a qualquer um que me apresentasse outras passagens que se referem a ela, mas não as conheço. Exijo daqueles que sejam capazes de apontar uma palavra que se supõe que um cristão ou a igreja estejam na terra quando chegar a grande tribulação. Não vimos que a doutrina do Antigo e do Novo Testamento, de Jeremias e Daniel, do Senhor Jesus Cristo e do apóstolo João, é esta: que logo antes de o Senhor aparecer em glória, surgirá o último e inigualável sofrimento de Israel, apesar de Jacó vir a ser salvo, e que haverá uma grande tribulação, da qual surge uma multidão de gentios, mas tanto Jacó quanto os gentios são totalmente distintos dos cristãos ou da igreja, nessa dispensação da graça. No que diz respeito aos cristãos, a promessa positiva do Senhor é que aqueles que mantiverem a palavra de sua paciência, Ele livrará da hora do juízo, que está prestes a vir sobre todo o mundo habitável, para provar os que habitam sobre a terra. É o que nos fala Kelly na página 235 da sua obra. Então devemos concluir com o autor, que acabamos de citar, que todas as passagens que tratam da tribulação se relacionam ao plano de Deus para com Israel, e não com a igreja. Então a finalidade da tribulação impede que a igreja dela participe, como pensam os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Ok? O quarto argumento a favor do pré-tribulacionismo é o propósito da 70ª semana. Qual é o propósito da 70ª semana?
é o que nós vamos abordar no vídeo seguinte. Eu te convido a continuar conosco. Siga-nos nas redes sociais, aperta no link aí debaixo do YouTube, aparece todos os sites, Instagram, YouTube, né? Você pode também semear na nossa vida, nos nossos ministérios. Conheça mais o nosso trabalho através das redes sociais. Eu te convido a continuar conosco. Esse é o primeiro vídeo que vai estar falando sobre a posição pré-tribulacionista do arrebatamento da igreja. Te convido ao segundo vídeo, logo em seguida, compartilhe com outras pessoas. Maranata, vem Senhor Jesus, prepara-te para encontrares com Deus. Viva uma vida correta, honesta, sincera, em santificação e honra diante de Deus e diante dos homens, porque Jesus está voltando. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida, se arrependa dos seus pecados e santifique-se diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continue conosco. O propósito da 70ª semana vai ser tratado no vídeo a seguir. Amém?